Meu boa tarde a todos, meus cumprimentos. Vamos fazer a nossa live aqui, lembrando sempre que eu agradeço o pessoal que participa da nossa live. Já vai entrar o Carlos César daqui a pouco, ele vem daqui uns 5 minutos. Enquanto isso, eu tenho algumas coisas para falar para vocês, o que é importante. Vimos ontem uma bela apresentação do Ancelotti, mostrou uma segurança, mostrou qualidade no que ele falou. Nós vamos falar muito sobre isso aí e vamos falar sobre a seleção brasileira, mas como tudo é novidade e tem ligação com a seleção brasileira, muito emocionados o público brasileiro, o mundo. Neymar na seleção. Certamente eu falo no mundo porque quem dá espetáculo merece ser visto. O Neymar jogando é um espetáculo. É dos melhores do Brasil, né? Na atualidade, e nós precisamos colocar os melhores do Brasil em ação, porque não vai ser fácil a Copa do Mundo. E eu acompanhei diversas Copas do Mundo, tive em 9 Copas do Mundo, acompanhando, assistindo, analisando, e desde 1982 que eu comecei a acompanhar a Copa do Mundo. Uma convite da Federação Espanhola, que eu tinha me formado lá em um curso de treinadores, e eles convidaram o Cláudio Coutinho, eu acabei indo e fazendo um trabalho para eles, mostrando o jeito brasileiro de jogar futebol. Aí vem uma história, e passei um material, um clipe para eles, e recebi convite para ir para alguns lugares. Não podia porque tinha contrato para cumprir no Camarões e alguns outros lugares, mas aí passou um tempo, eu acabei indo para lá trabalhar. O Carlos César está pintando na área, enquanto o Carlos César está aquecendo para entrar, e vai ser legal a nossa live aqui, com frio e tudo. Eu queria falar que meu livro começou com esse do Pelé, o primeiro, lançado em Nova York, depois esse segundo, que foi lançado também nos Estados Unidos, por causa da CONCACAF, e também na Inglaterra. Muito legal o programa na Inglaterra, que estava o Del Bosque da seleção espanhola, era treinador do Júnior. Como Carlos César e eu também começamos na base, e é muito importante. E esse livro que eu fiz, o Carlos César aqui dá umas palavras, e até hoje eu agradeço ele. Não choro de emoção, mas eu agradeço ele. Carlos César, ontem foi uma apresentação do Brasil, e eu falei do Neymar. E falando do Neymar, aconteceu um fato curioso no domingo, e eu recebi uma informação, pedi um amigo que é árbitro, você conhece o Emílio Mesquita, que apitou? Sei. E ele me mandou uma mensagem, e eu achei interessante, porque foi um fato para mim, claro, lamentável. Não, é ruim acontecer aquilo, eu acho que parece amador, mas parece que acabou até em pizza, porque hoje a história engraçada dessa história aí é que o árbitro falou, eu recebi essa informação aí na televisão, que ele recebeu muitos telefonemas e mensagens, o pessoal agradecendo ele, mas agradecendo o quê? Que o Neymar não continuou, podia se machucar mais ainda. É mole, o brasileiro é espirituoso, acertou. Carlos César, olha aqui, ó, a fita, o Emílio mandou isso aqui para mim. Marcos Falopa, aqui quem fala é Emílio Marques de Mesquita, teu amigo, instrutor de arbitragem da FIFA. Quero comentar sobre o que aconteceu ontem no jogo entre Santos e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Um equívoco de arbitragem por parte do quarto árbitro e do delegado da partida, depois corroborada pelo árbitro, impediram que o jogador Neymar voltasse ao campo de jogo quando estava sendo atendido fora do campo, já que nesse momento foi processada uma substituição de forma errada, pois o treinador havia anunciado um outro jogador e foi feita a confusão. Isso poderia ser perfeitamente resolvido com bom senso
Se o árbitro do jogo assumisse a responsabilidade, fizesse o jogador substituído retirar do campo de jogo e colocasse o Neymar para complicar a partida. Não houve erro de direito, houve erro de fato, e isso não cabe de maneira nenhuma uma interpretação de anulação da partida, como muitas das pessoas estão alegando. Um abraço, boa sorte para você, boa Copa do Mundo para todos nós. Obrigado, Emílio. Eu e Carlos César agradecemos você de estar participando aqui da live. Um árbitro muito famoso, que trabalhou, foi diretor do departamento de árbitros. Eu tive história com ele aí, porque eu fui auxiliar o professor Teixeira na preparação dos árbitros, como parte do meu estudo, como parte da minha formação na educação física, e preparava os árbitros. Aí ele falou, você vai ser comissionário. Eu falei, poxa, para ganhar algum eu vou nessa. E eu fui, Carlos César. No primeiro dia que eu fui levar o relatório de um jogo do Santos com o Guarani, jogava o Manguinha, jogou o Pita, me lembro. Um dos representantes estava com a cabeça cheia de esparadrapo, machucou bem. Falei, mas o que aconteceu? Foi no jogo que eu trabalhei lá em Jundiaí, acho que foi em Jundiaí. Fizeram um carinho nele, né? Aí eu voltei para casa e eu pensei, comentei, meu pai era vivo, falei, pai, eu acho que eu vou cair fora disso aí. Meu negócio não é esse, pô. Meu negócio é treinar, ser xingado no campo, ou jogar, não sei. Era treinar, preparar. Primeiro era preparar. Aí eu fui, entreguei uma carta pedindo desculpa, que não podia continuar mais. Mas não me arrependi, porque não era a minha praia ali. Mas foi uma experiência formidável. Mas o que eu queria falar do lance do Neymar. O que você achou? O que você pode opinar, Carlos César? Olha, quer dizer, houve um equívoco, né, na substituição pela parte da arbitragem, né, eu acredito, porque o treinador pediu uma substituição de um outro jogador que não era o Neymar, e de repente a arbitragem entendeu que era o Neymar. E aí, como o nosso amigo aí falou, quer dizer, ele é autoridade, né, para falar, para dar opinião, vamos acreditar no que ele falou, que poderia ser resolvido de uma forma tranquila, né? Que não teria problema, porque não foi erro de direito, foi um erro de fato, e o Neymar poderia continuar no jogo, e evitaria essa problemática toda. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu já vi isso acontecer num jogo em que o Diniz era treinador. Eu não sei se era treinador do Vasco na época ou de algum outro clube. Mas eu tenho quase certeza que isso aconteceu num jogo em que o Diniz era treinador, em que ele queria substituir um jogador e acabou que foi o outro que foi substituído. Essas coisas não poderiam acontecer, né? Porque, claro, imagina só, você quer mudar um jogador por algum motivo, ou físico, técnico, ou tático, aí você quer mudar um jogador e vem a arbitragem e põe outro no lugar. Quer dizer, muito complicado isso. Legal, aí eu vi aqui embaixo, entrou uma mensagem para mim, Neymar a caminho. Legal, se for o Neymar ou o pai dele, o Neymar pai, um abraço também, que foi meu ponta direita. Carlos César, é interessante isso aí que ele falou, acho importante ter conhecimento, e agora a arbitragem tem que ser bem clara. Já no jogo da noite do Flamengo, aí eles olharam com atenção, até a Sport TV comentou isso aí, olha, estão olhando com atenção, porque houve esse problema no jogo do Santos com o Coritiba. Bom, acabou essa novela do Neymar, que até é desgastante, encheu, vamos dizer assim, no português claro, mas vem a nossa esperança. Claro que eu estou contente, porque eu achei que ele merecia uma oportunidade, pode não estar 100%, mas acho que ele encaixa ali para ajudar o time do Brasil e encaixar legal
estamos bem. Não é fácil, porque come muita porrada em Mundial também. Você sabe. Bom, quero apresentar o Carlos César, que está aqui, agradecer a tua presença, Carlos César. Mais uma vez, você tem cadeira cativa aqui. Muito obrigado. E se eu fosse pagar o que eu devo por você participar da minha live, eu estava falido. Eu acho que não, também não ia cobrar tão caro assim, até porque você é meu amigo. Né? Pelo amor de Deus. Carlos César, você é um treinador bicampeão do mundo, é mais fácil falar assim, mas com passagem que eu dou valor por base profissional, trabalho na base muito bom que eu sei do Fluminense, quando eu te conheci, saiu para nós irmos para o Catar. É muito importante aquele trabalho que você fez com a seleção, que tinha Kaká, Ronaldinho Gaúcho e o grande goleiro que podia estar cotado aí, olha aí. Olha porque eu quero dizer, olha, entrou o Beverton que ele colocou, já vou opinando isso aí, e eu achava que pode ser o Fábio ou um daqueles outros goleiros que estavam. Eu não concordei com o Ederson, que o Ederson não está tão bem. No mesmo momento, nas últimas partidas que eu vi dele, não foi bem. Esperamos que com o Alisson, com o Beverton e com o Ederson, vai tudo bem. Fala o Alisson e o Ederson, né? Eu sinto que não existe uma credibilidade muito grande através da torcida e até mesmo da imprensa sobre esses dois goleiros que já estiveram em outra época, né? Já estiveram muito bem, já estiveram em uma forma exuberante e que agora já não são mais novidade e já também não estão naquela performance que já estiveram antes. Então eu acho que a credibilidade com relação a esses dois goleiros não é muito grande. Mas com certeza são goleiros de qualidade e não estão na seleção por acaso. Claro. O Everton, para mim, foi uma surpresa, não pela qualidade dele, mas porque saiu do Palmeiras, né? Vamos dizer assim, o Palmeiras liberou, não sei porquê, se liberou até para dar um prêmio para ele poder jogar em outro clube, já que tinha prestado grandes serviços ao Palmeiras, tinha sido campeão várias vezes, ou se porque já achava que o tempo dele já tinha acabado no Palmeiras, eu não sei qual foi a razão. Mas o que importa é que ele deu a volta por cima, né? E saiu de uma posição que não muito boa, né? E voltou para a seleção brasileira. E é um jogador que já esteve, inclusive, na seleção. Então, é um jogador experiente, né? Um jogador que tem muita qualidade, embora eu acho que houve uma grande injustiça com relação ao Fábio, né? Que é o goleiro do Fluminense. Votado. Que já vem, né, performando já há muito tempo, inclusive no campeonato brasileiro passado, nesse campeonato, na última partida ele também foi muito bem. E eu vejo assim, não muita apoio da imprensa para que o Fábio fosse convocado. Eles falam do Fábio, não, o Fábio é um bom goleiro e tudo, que tem 45 anos e joga bem e tudo, mas eu não vejo a imprensa assim, firme, entendeu? Como eu vejo com outros jogadores para dizer, não, esse cara tem que ser convocado. Então, acho que o Fábio não foi muito ajudado pela imprensa a ter uma oportunidade na seleção. Mas como o futebol é uma caixa de surpresa, até lá muita coisa pode acontecer. Pode. Embora, já falou em Hugo Souza, já falou no outro que estava lá, que saiu também, como é o nome, que está na Arábia Saudita? O Bento. É o Bento, mas nunca tocou no nome do Fábio. Então, acho que o Fábio realmente é carta fora do baralho, infelizmente. Eu acho uma injustiça esse goleiro nunca ter participado e ter tido uma oportunidade real na seleção. Certo, Carlos César, você tem razão, mas a gente também imagina a situação do Ancelotti,
Naquele é novo aqui, que ele já está há um ano praticamente, né? E os que ajudam ele poderiam dar uma olhada aí, mas eu achei que não foi tão grave pelo número de jogadores que eu pensei que poderiam estar na seleção, estão, e alguns também que não. Eu achei legal que o Everton foi, eu achei que Eu também. ele tá ativo. Eu vi ele jogando com o Grêmio, eu falei, opa, esse aí, porque eu fiquei preocupado com o Ederson, né? Uhum. E ele não estava tão bem. Aqui entrou o Leandrinho, entrou Roupa Suja aqui, que eu nunca vi. Um abraço para o Roupa Suja. Tiago Agonista, entrou Eduardo Custódio. E o Eduardo já deve ser o seu filho ou seu irmão? Eduardo Custódio não, deve ser meu irmão. Seu irmão, grande aquele amigo lá em Santos. Carlos Eduardo. Nós fomos comer lá no bar do Manuel Maria. Foi um grande zagueiro, só não se consagrou no futebol porque deu azar, se machucou o joelho, não conseguiu se recuperar, mas foi um zagueiro, jogou no Botafogo, em alguns outros clubes em outros estados, mas não deu sorte, né? Futebol tem que dar um pouco de sorte também, Que ano né? que ele jogou no Botafogo, Carlos César? Ah, rapaz, agora você Quem foi me treinador pegou. dele? Você lembra aí, não? Foi o Joel. Depois. Joel, que lateral direito, jogou no Botafogo, profissional. Que eu treinei com o Adalberto. Gente boa. Eu fui num jogo no Fluminense e encontrei com o Adalberto. E eu já tinha rodado a Arábia ali e tal. E olhou, Adalberto, você não está lembrado de mim, né? Se é a primeira vez que você me viu, falou que só se fosse o Pelé. Eu não sou o Pelé. Mas acabou o treino, você foi legal, falou assim, fica aí que o Zagallo vai querer te olhar ou nós vamos arrumar um clube para você. Eu, cabeça de outras coisas, acabei não seguindo o conselho dele, que era muito bom, porque você vestia a camisa do Botafogo reserva ou aspirante, era melhor que você pegar vamos falar sem demérito a nenhum, ao Pipoca Futebol Clube e não andar para nada. Eu resolvi ir para o Campo Grande, eu fiz meio de campo com o Clair, e era um time bom, mas tinha o Genesi, quarto zagueiro, que quando a gente corria em volta do campo, era um capitão, técnico, preparador físico, ele falava assim, ó, pessoal, vamos treinar, vamos ganhar, porque olha a pedreira lá, tem uma pedreira, olha a pedreira. Tem umas figuras folclóricas no futebol, né? Tem, o Adilson Volante, o Clair. Aí eu meti umas 2 bolas pro mesmo lado, o Vicente, acho que era o lateral, e do outro lado tinha um lateral esquerdo lá, claro, esperando a bola. Ele falou, ô amigão, tu é vesgo? Sacanagem, falou a verdade, né? Porque você tem que mudar o jogo também. Hoje a gente fala, pô, garoto, muda o jogo. Mete do outro lado. Carlos César, por falar em meter do outro lado, vamos lembrar, até veio o Sebastião Araújo na minha cabeça, e você, os treinos da seleção, Carlos, o Sebastião mostrando como se fosse novidade para mim alguma coisa, e é importante aprender. Ele saía com o zagueiro e daqui a pouco o zagueiro metia lá do outro lado, o que estava do lado direito, o que estava da esquerda metia para o outro lado. Uns treinos simples. Tem coisa parecida no meu livro, que eu copiei da biografia dele, lá do livro dele, e é muito importante ser treinado hoje, ou não? Com certeza, porque é uma forma de você mexer com a defesa do adversário, porque não dá tempo, né? A velocidade da bola é muito maior do que a velocidade do jogador. Então, normalmente, quando a bola está de um lado, a equipe que está marcando com quase todos os jogadores do lado da bola. Se você vira essa bola para o outro lado, com velocidade, fica muito difícil que aquele jogador que recebeu a bola do outro lado seja marcado. Então, isso é uma das formas, né, de você abrir uma defesa adversária.
Olha aí, você está falando uma coisa, entrou um ponta-direita aí que jogava com o Muricy no São Paulo e com o Mug, uma turma lá do São Paulo que eram bons, dentro de leite, depois passaram a juvenil. E eu aí que eu peguei o dentro de leite do comercial e fui disputar o campeonato. Ainda bem que eu não joguei contra eles, que eles tinham um timaço, foram campeão, o Muricy jogava. Era um timaço. O Valtinho estava aí, o Valtinho. Valtinho recebia essas bolas atravessadas, acho que do Gué, hein? Hein, Valtinho? Recebeu ou não? É que eu sei quem é o Gué, jogou comigo. Carlos César, você. A festa foi bonita ontem, foi muito importante, 700 repórteres e uma conversa do presidente pedindo um apoio, claro, e claro que precisa apoio, mas também precisa dar uma sugestão para a CBF na base. Eu estava vendo um programa, achei interessante que comentaram, a verdade, não sou eu o dono da verdade, e que o Ricardinho comentava, né, na Sport TV, e ele foi meia e jogava bem, que não tem aquele meia de criação, que joga mais por dentro. Hoje eles abrem o meia na lateral. Isso. É uma situação que mudou tudo, mas tem que adaptar isso aí, porque o Brasil traz de fora muitos. Então é na base que vai trabalhar isso aí. Pediram para o Brancos. Ele contando ontem na festa, que eles falaram com ele lá. Eu vi. Aliás, o presidente ontem falou uma coisa. Eu vou fingir que acredito, para não ficar chato. Ele falou que ele não sabia qual era a seleção que tinha sido convocada, que ele soube na mesma hora que nós ali naquele programa, ali naquela apresentação. Melhor não falar nada. Eu prefiro não... Eu estou comentando porque, de repente, ele acha que a gente vai acreditar nisso, né? Mas tudo bem. O presidente da CBF, eu recebi um currículo dele, o currículo dele é forte, eu acho, ele já jogou futebol, ele já foi jogador, ele não é um cara que está na CBF que nunca tenha entrado no campo. Não, ele já jogou. Ele é médico, ele também é médico, infectologista, parece. Ele é um camarada assim que tem um currículo excepcional que eu não conhecia. Então, a partir desse currículo, eu já estou vendo esse presidente da CBF com outros olhos, porque você ter na direção da CBF um cara que nunca entrou num campo, que nunca teve uma experiência com futebol, eu acho assim meio complicado, mas não é o caso desse presidente. E, logicamente, a gente espera que ele faça uma excelente gestão e que mude o futebol brasileiro como ele falou que vai fazer. Aí, o Valtinho falou que faltou um que jogava comigo no 7, bom de bola, amigo. Jogamos também no Cruzan, time da Vila Madalena, em São Paulo. Valtinho, Pedrinho, gente boa, grande Pedro. O Carlos César, aqui também entrou o Gabriel Reale, o Alexandre Barrone do interior, que é gente boa, um técnico lá de base. O que você acha que tem que ser feito na base do Brasil para nós começar a melhorar? Porque o Alexandre Barrone é de futebol de base, é interessante, sem ir longe, porque nós vamos falar da convocação. Bom, para você começar... Você conhece bem, você trabalhou com base... Para começar, eu acho que os jogadores da base têm que ter oportunidade de jogar, né? Porque hoje, no futebol brasileiro, são pouquíssimos os jogadores da base que estão tendo oportunidade na equipe profissional. Porque está vindo tanto jogador de fora aí, que os jogadores da base, que são formados na base, não estão mais tendo oportunidade de jogar nos times principais. Eu acho que isso é muito ruim para o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro sempre se notabilizou pela formação de jogadores da base, e eu vou falar alguns aí. Júlio César, goleiro, Juan, zagueiro, Kaká,
Adriano, Maicon, quem mais? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Todos esses jogadores, eles foram jogadores que jogaram na base dos seus clubes, jogaram nos profissionais e jogaram nas seleções profissionais. E hoje, esses jogadores estão impedidos, né, pelo número de jogadores estrangeiros que tem no futebol brasileiro, de terem uma oportunidade. Eu acho isso muito ruim para o futebol brasileiro. Antes de qualquer coisa que se possa fazer na base, em termos de metodologia, para se jogar um futebol moderno, esses jogadores têm que ter oportunidade, porque senão eles vão acabar indo jogar fora do país e a formação deles vai ser formação europeia, e não de futebol brasileiro. Então, eu estou achando esse caminho um caminho muito ruim. Hoje os clubes estão querendo só comprar jogador ou trazer de fora e não estão dando oportunidade aos jogadores da base. Eu acho péssimo isso no futebol brasileiro. Carlos César, eu tenho que falar, tem um amigo na linha aqui, que certamente é do clube que você foi buscar um grande jogador para a seleção, virou jogador, depois treinador de seleção, treinou a Juventus da Itália. Fala o nome dele, o volante Thiago Mota. Thiago Mota. Rodolfo Setterdick, amigo lá da Moca, do Juventus. Parabéns pelo Juventus subir mais um degrau no campeonato. E é um cara O Thiago Mota, eu não consegui nem levar ele para o Mundial, porque em 99... Não deu tempo. Quando ele jogava na Sub-17, que nós ganhamos o Sul-Americano no Paraguai, ele logo depois foi para o Barcelona. Vai vendo, é o que você está falando. Eu nem consegui levar ele para o Mundial, porque ele já foi para o Barcelona e de lá ficou na Europa direto. Carreira europeia. Carlos César, eu andei na Inter de Milão dando curso, me chamaram lá, o Paquete, e eu fiquei um período lá em São Siro, dava a parte teórica, e os ex-jogadores, Bergomi, Baresi, que é irmão do Baresi do Milan, jogava na Inter, Ferro, e treinadores. A prática à tarde. Tem que fazer prática, cara. Não só ficar falando blá, blá, e tem que mostrar. E minha tese, no ano 2000, lá com eles, era coisa ligada a isso que você está falando. Eles estavam reclamando que tinha 16, 17 jogadores na equipe principal que era estrangeiro. Eles reclamam, mas eu falei, o que tem que fazer? Falei, vocês têm que saber fazer um trabalho. Na base, eu usei a palavra fabricar. Fabricar esses jogadores, ter treinadores especialistas. E aí, como é que faz? Aí eu dei para eles uma parte simples, teórica, e vão para o campo trabalhar com bola. Eu vou no campo, o atacante era um brasileiro, do Rio Grande do Sul, o outro era não sei da onde, da África. Pois é. Quer dizer, não tem como... E aí cresceu mais ainda depois. E agora a consequência veio muito grave para a Itália, porque é a terceira Copa que ele não vai. Pois e complica. O Brasil tem que abrir o olho aí. Porque eu vejo uma briga... É interessante isso aí, veio na minha cabeça essa briga do Neymar. O Neymar, ele difere e tal. Às vezes é difícil encontrar um que... E lá fora, eles jogam, mas às vezes não chegam a um nível de habilidade ou de qualidade, essência do futebol que a gente fala. O que você acha disso aí? Então, o que eu estou falando, o jogador, quando ele sai muito jovem daqui e vai para a Europa, ele não tem tempo, né, para sair daqui com o jeito brasileiro de jogar, né? Vamos falar do seu livro, né? O jeito brasileiro de jogar. Então, ele já vai para a Europa e aí chega lá, ele é colocado da forma lá que eles veem o futebol, entendeu? Então, o jogador jovem brasileiro, ele perde a essência dele do futebol brasileiro.
aí acaba daqui a pouco tá jogando, você vê o cara tá jogando igual ao europeu, não que seja não que não seja que seja ruim, mas ele perde a essência, né, do futebol brasileiro. Eu acho que isso aí atrapalha muito o futebol e o próprio jogador. É interessante. Eu vi veio na minha cabeça também isso agora, que a dúvida, o Ancelotti pensou bem no negócio do João Pedro. E claro que falou para próximo, para não sei o quê, pode ser que precise aí e tal. É interessante isso aí. Talvez aconteceu isso aí, ele comparou algumas coisas, Neymar, o Hendrick, outro tal, e aí falou, vou ficar com isso aqui que são mais assim. Talvez. Não pode levar todo mundo. Se pudesse levar todos 56, não tinha problema, só que não dá para levar todo mundo. Então, para você levar um, você tem que sacrificar o outro. E às vezes um detalhe. É aí que eu estou entrando. Que o treinador considera importante para a forma como ele quer jogar, às vezes coloca ou tira um jogador da convocação. Claro. Entendeu? Isso aí já aconteceu várias vezes e vai continuar acontecendo. Isso aí não tem jeito. Porque o Pedro não foi convocado. Bom, o Pedro podia ser convocado, é um grande jogador, é artilheiro, mas ele achou por bem convocar um outro brasileiro que já está jogando na Europa e que, de repente, tem uma característica diferente do Pedro e que vai agradar mais e vai atender mais a necessidade da parte que ele considera mais importante. Então não adianta ficar chorando que esse foi, o outro não foi, porque não pode todo mundo, não adianta. Legal. Agora, ele foi bem claro que o jogador tem muito assunto, mas dá para... Ele falou que o jogador que ele quer tenha, como é que fala? Resignação, tenha determinação, não é novidade essas coisas. Ele colocou muita coisa que até não faz parte do jogo, dentro do campo, né? Assim, como ele falou em resiliência, falou em foco, falou em várias coisas que eu também acho que ele está certo. Porque aquilo que o jogador produz dentro do campo também tem muito a ver com isso, com foco, com resiliência, com espírito coletivo. Então, isso aí conta muito no resultado final, né? Não é só saber jogar. Saber jogar, todos eles sabem. Se não soubesse, não estava na seleção, não estava jogando na Europa. Agora, tem os detalhes, tem as coisas que são diferentes, que são importantes para o treinador e tem que ser respeitado, entendeu? O treinador tem que ser respeitado. O Miguel está perguntando o que nós achamos da convocação no geral. O que você achou da convocação? Vamos aproveitar, já estamos falando isso aí e tal. Eu gostei da convocação. Lógico que a minha convocação não seria igual a do Ancelotti, a sua não seria igual a dele, a do Manuel, que torce lá pelo Vasco, do Joaquim. Não é igual de todo mundo, é claro. Se você for perguntar, cada um tem uma seleção diferente, praticamente. Entendeu? Então, eu achei que a convocação dele foi boa, entendeu? Baseado naquilo que ele conhece do futebol brasileiro, do pouco tempo que ele teve para observar melhor os jogadores. Então, eu acho que ele tem uma forma de escolha baseado naquilo que ele acha que vai ser melhor para a seleção no Campeonato Mundial. Às vezes, o melhor jogador não é o jogador que interessa mais a ele. O cara pode ser melhor tecnicamente, mas, de repente, taticamente, não vai atender o que ele quer. Então, eu acho que a convocação dele é inquestionável, porque o treinador ele tem que ter autonomia para convocar os jogadores. Porque é ele que é responsável, é ele que vai ser cobrado, é ele que sabe o que ele espera da equipe. Então não adianta ficar com choro, porque convocou esse, convocou aquele, porque protege esse, protege aquele. Já está decidido, né? Se ninguém machucar, é esse time que vai. Então vamos ver o que vai acontecer.
O Ancelotti, quem é o Ancelotti? Alguém pode duvidar da capacidade dele? Não. Né? Quem que pode duvidar da capacidade do treinador, do nível do Ancelotti? Ninguém. Então, olha só, ele podia ter levado não sei quem, tudo bem, eu até concordo. Eu também tenho uns 2 ou 3 jogadores que eu não levaria, mas eu não sou o Ancelotti. Eu não tenho problema, se o time perder, ninguém vai me cobrar. Mas vão cobrar dele. Claro. Então, ele tem que perder ou ganhar pela cabeça dele, porque se ele for atrás de torcida, de imprensa, ele não vai conseguir formar um time, cara. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que acreditar na história desse treinador. Ele não é um treinador qualquer, o cara tem história no futebol, já ganhou todas as competições importantes na Europa, e vamos com ele, vamos dar apoio, vamos bater palma, vamos torcer, porque só assim a gente vai conseguir um resultado positivo. Eu gostei ontem da recepção e eu gostei da conferência de imprensa dele, a resposta com os repórteres, né? Porque tem... ele não entra em muito detalhe, ele responde com muita simplicidade. Isso. E é isso aí. Se ele começar a querer dar muita explicação, os caras vão querer ficar lá o dia inteiro perguntando coisa para ele. Achar defeito. Eu vejo. Carlos César, você para convocar o Kaká, o Ronaldinho, o Fábio, vou dar os principais aí e tal, o Adriano na Sub-20 do Brasil, que eu me lembro que você trabalhou com ele, como é que você usou tua habilidade? Que eu conheço bem você. Vai lá. Bom, o Adriano foi mais fácil porque ele jogava no Flamengo, o clube que eu trabalhava, né? Tá. Então, e o Ronaldinho Gaúcho e o Fábio e o Ronaldinho Gaúcho, ele já tinha participado de uns 2 ou 3 amistosos na Inglaterra com o Toninho Barroso. Quando o Toninho Barroso ainda era o treinador, o Ronaldinho Gaúcho, e eu era o assistente, o Ronaldinho Gaúcho, ele antes de participar da minha seleção, ele era bem novinho ainda, ele já tinha sido convocado pelo Toninho Barroso, e já era que, e todo mundo já sabia que ele ia ser uma fera do futebol, como foi mesmo, realmente, né? Então, convocar o Ronaldinho Gaúcho foi a maior facilidade do mundo. O grande jogador, você convoca, você olhar, você não precisa pensar muito. Assim como o Kaká, assim como o Adriano. Então, naquela época, a gente tinha que, fora o Adriano, que era onde eu trabalhava, eu estava com ele todo dia, eu tive que viajar. Eu, por exemplo, eu vi o Kaká jogar pela primeira vez quando eu fui ver um jogo do São Paulo, lá no Juventus, no clube do Juventus. Sim. E o Kaká entrou até no segundo tempo, porque ele tinha sofrido um acidente, parece que na piscina, e aí ele custou a se recuperar para poder voltar a jogar. Então ele estava indo naquela fase de recuperação total da contusão que ele teve, que poderia ter sido até mais séria, ele podia até ter deixado de não ter mais jogado futebol. Então eu vi o Kaká jogar meio tempo contra o Juventus e vi a qualidade que ele tinha, né, o Kaká. Ronaldinho Gaúcho já falei, o Adriano já falei, o Fábio eu vi jogar no União Bandeirante do Paraná, um jogo contra o Atlético Paranaense, que ele foi o melhor jogador em campo. E assim, esses jogadores foram todos convocados porque eu viajava e via. O Jorginho Paulista, lateral esquerdo do Palmeiras. Sim. Entendeu? Que jogou no Vasco, inclusive. O Rubinho, goleiro do Corinthians, que eu vi o Corinthians jogar, eu vi o Rubinho. Então, naquela época, a gente não tinha facilidade de ver esses jogadores disputarem torneios e campeonatos e ver na televisão. A gente tinha que ir lá no clube olhar. O Adiel no Santos, por exemplo, né? Sim. Enfim, era assim que a gente convocava os jogadores para a seleção, indo ver jogar. Eu te perguntando para você, um torcedor e até um treinador, como você vê
convocar, o que você viu que o Ronaldinho diferenciava, o Ronaldinho Gaúcho, dos outros? Tudo. Não foi boa. Sim, mas Tudo. não O cara é tem... diferente de tudo. Na habilidade, na condição física, nas bolas paradas, na velocidade de que ele viu o jogo. O cara, porra, é o Pelé, o segundo Pelé. Entendeu? Você tivesse que comparar com algum jogador que você viu antes, tem algum que você pode falar aí? O Ronaldinho Gaúcho? Nenhum. Nenhum. Eu acho que depois do Pelé ele foi o maior. Olha aí, nossa, é um negócio muito sério. Na posição, lógico que nós tínhamos o Garrincha, que foi o maior ponta-direita do mundo, né? O Garrincha, que era um jogador totalmente diferente de todo mundo, mas assim, um jogador cerebral, né? Como o Pelé, como o Ronaldinho Gaúcho. Para mim, ele foi o maior que eu vi jogar, até porque eu tive o privilégio de trabalhar com ele, ver ele treinando todo dia, né? Durante muito, muito tempo, e jogando, e participando de Sul-Americano, de Mundial. Então, cara é demais, é um horror. É interessante. Ele gostava de treinar? Muito. Treinava muito. Legal. E é muito importante isso aí, então o público saber que ele treinava muito. Treinava muito a parte física. Ele era muito interessado em melhorar tecnicamente uma coisa que ele já era excepcional. Ele todo dia depois do treinamento ele botava uma barreira móvel lá e ficava batendo falta, entendeu? Olha aí, gente. Olha aí, então, gente. E assim, de 10 ele fazia 8. Nossa, que bom, hein, ter um jogador assim. Que bom, felicidade. Não, o cara é fantástico, né? Vocês ganharam todos os jogos que jogaram com ele lá no Egito? Como é que foi? Ganhamos todos, não perdemos nenhum, foi campeão invicto. Legal. Da África, quem despontava para você? Aliás, para te falar, eu nunca perdi nenhum jogo como treinador da seleção brasileira, de sub-17. Nenhum. Nem amistoso. Aqui tem na linha um que mexe com futebol de 7, aquele pequeno jogo, futsal também. O que você acha ele dá frutos? É bom o futsal? É bom o fut7? Como é que você certeza, né? A gente sabe que tem muitos jogadores que vieram do futebol de salão que foram craques, né, no futebol de campo, né? A gente sabe Mas disso. o Batata, que eu conheço aí, um especializado, jogou também. Ele já fez live comigo. Vamos fazer qualquer hora aí, Batata. O que acontece? Você não vê, às vezes, o cara falar assim, o narrador, poxa, isso aí é jogada de futebol de salão. Isso aí é drible de futebol de salão. Então, o Neymar dá muito também. O jogador que jogou futebol de salão, ele tem alguns detalhes diferentes dos que não jogaram. E normalmente o grande jogador de futebol de salão, quando chega no campo, ele vai bem, né? Ô, Batata, você concorda com o Carlos César aí? Eu também concordo, mas o que você acha? O que você pode acrescentar? Ele pode escrever para nós. Carlos César, você vê só, eu fui estudar, estava no Catar, fui para a Espanha estudar, por ser treinador. E aí eu fui fazer lá o curso, quando tinha break, que era final de semana, eu ia para Barcelona. Eu estava perto de Barcelona, em Girona. Eu me lembro que eu tinha de campo de 7 contra 7, porque o Batata aí na linha, ele deve saber, eu soube e tal, o que os espanhóis, e tem a ver um pouco com o futebol que eles gostam. Ou você pode usar como treinamento. Você concorda? O que você acha disso? Ô, Falopa, agora eu vou falar igual o Evaristo de Macedo. Legal, então fala. O Evaristo falava o seguinte: quando o jogador é bom e tem habilidade e qualidade, qualquer treinamento é bom. Coisa para pensar, não dá para falar mais nada. Entendeu?
Não adianta falar porque se treinar assim vai ser melhor do que o outro, porque treinou diferente, porque treinou melhor, porque tudo bem. Tem certos treinamentos que atingem certos objetivos com mais facilidade, né? A gente sabe disso. Mas qualquer tipo de treinamento para o bom jogador, ele faz efeito. Agora, bota o maior treinamento do mundo para um cara que não é bom, que não tem qualidade, e não vai jogar. Nunca Não vai, vai ser um grande jogador. Entendeu? Não. E é interessante isso aí, mas você falou um negócio tão sério. Não tem treino mágico, não existe treinamento mágico, que o cara vai treinar aquilo, vai chegar lá, vai ganhar o jogo vai sozinho. Vai ter o jogador, vai ter o profissional. Não existe isso. Carlos César, eu passei uma situação, e para ficar engraçado o nosso papo aqui, tal, batata aí e tal, eu estava jogando com a minha seleção de Mianmar, com a seleção do Vietnã, na Copa da Ásia, uma Copa da Ásia. E eu recordo que eu preparei, antes de começar o jogo, soltaram uma cobra no campo. Cobra? Foi brincadeira. Aí fomos investigar o caso, eles eram muito religiosos, respeitavam a cobra. Falei, pô, mano, eu não queria estar lá perto. Eu armei o 4-4-2 e mudou tudo. Os caras, ó. Aí eu falei, estou ferrado. Aí eu gritei, voltaram, acho que tiraram a cobra, não mataram a cobra. E aí eu jogava, o treinador era austríaco deles. Aí eu lembro que eu estou jogando e eu no banco, isso aí já aconteceu alguma coisa com você desse tipo, eu já vi uma coisa parece que é engraçada. E eu olhei para o banco lá embaixo, falei para trocar um atacante, meio atacante lá. Falei, vem você! E aquele filho da mãe não escutou, e o outro falou, sou eu! Vem você, pô! É você mesmo, mas vem você, pô, você tá com vontade, vem você. E aconteceu isso aí, eu tive que meter. Mas aí eu vi que existem esses casos no futebol, no voleibol também. Eu vi o Zé Roberto contando uma história. Fala você tem alguma história engraçada com a seleção, com alguma situação que pode ter acontecido? Não, nada? Não, nunca, assim, jogo assim, não, nunca aconteceu nada assim. Diferente, digno de registro. Longe, estavam longe. E aí vem você. Aí eu falei, porra, Macário, eu preciso trocar o cara agora. Aí eu troquei, me lembro. Mas, Carlos César, essa seleção nossa, ela deve jogar num 4-4-2, 4-3-3. O que você acha disso aí de esquema? Fala o Carlos César. Olha, pelo que eu vi, né, nesses jogos que a seleção teve com o Ancelotti, ele está valorizando muito jogadores mais ofensivos, né? Jogadores assim com mais características de atacante do que meio campo. Tanto é que nós não temos 2 meias, nós temos 2 volantes e 4 atacantes, podemos dizer, né? De ofício. E esses jogadores, né, assim como alguns, eu acho que quando no jogo, esses 4 atacantes, eles vão ter que voltar para compor o meio-campo, né? Porque eles não vão poder ficar lá na frente, parado lá, querendo que o resto do time brigue pela posse da bola. Claro. Então, eu acho que pode dar certo essa forma de jogar, né, que é um pouco diferente do que o brasileiro está acostumado, né? O futebol brasileiro sempre, a maioria das vezes, joga ou com 3 no meio-campo ou com 4, né? 2 volantes e 2 meias, ou 3 volantes e 1 meia, né? Fazendo aquele losango com esse último jogador encostando mais nos atacantes. Mas, assim, esses jogos que ele tem feito, tanto é que ele nem convocou jogador meio-campo ponta de lança, né? Como é chamado ponta de lança. Exato. O único que tem uma característica maior desse tipo de jogador é o Paquetá. É um jogador que chega mais, é um jogador que se aproxima mais da defesa, ou para meter uma bola, deixar o cara na cara do gol, ou para chutar de fora da área que ele bate bem no gol. Você vê que ele abriu mão do jogador de meio campo para convocar mais atacantes, porque ele acha que com
com esses jogadores mais ofensivos, ele vai ter mais poder de ataque e esses jogadores também vão, coletivamente, vão atender ao que ele precisa quando perder a posse da bola. Pois é, Carlos César, eu montei a seleção aqui, eu não sou o cara, mas para brincadeira, e como a gente gosta de pensar, sonhar, está treinando a seleção brasileira, olha aqui, eu pus o Alisson, você vê o que você acha, o Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Alex Sandro, pode entrar até o Douglas ali, se tiver o Alexandre não estiver bem. Um meio de campo com o Casimiro, eu meti o Danilo na meia e deixei o Bruno Guimarães para decidir, ele decidir. Eu estou montando para ele, vamos dizer assim. Tá? Casimiro, eu meti o Neymar, o Neymar aí não vai jogar no meio de campo, vem pelo meio e faz uma troca, às vezes, com o Matheus Cunha. Eu gosto do Matheus Cunha, taticamente, ele é um batalhador, um jogador que acho que ele me mostrou o Ancelotti que gosta muito do jogo dele. O Luiz Henrique de ponta, aí o Matheus Cunha centroavante e o Vini Júnior ponta esquerda. Aí, aonde você colocaria o Neymar? Eu coloquei aqui tá na meia do meu papel aqui, ó. Ele tá aqui na meia, mas... primeiramente, eu acho que o Neymar, quanto mais perto do gol ele jogar, mais ele vai colocar a qualidade dele, né, em evidência, porque o Neymar é um jogador de drible fácil, é um jogador que chuta bem, é um jogador que, de uma hora para outra, ele pode improvisar uma jogada e vamos dizer assim, destruir uma defesa, um ferrolho do adversário com uma jogada individual. Então, eu não colocaria ele muito atrás, tendo que, vamos dizer assim, perdendo muita energia para marcar, não. Porque aí não você... pode, né? Até porque ele hoje não tem mais a juventude que tinha antes e a qualidade e a condição física que ele tinha também. Exato. Então, se ele começar a perder condicionamento físico que ainda resta para ele, para querer marcar, eu acho que ele vai jogar pouco tempo. Então, eu prefiro o Neymar mais lá na frente, porque eu acho que lá ele vai poder ser mais útil. Lá na frente, que eu digo, não é parado lá na frente, é ali, né? Fazendo limpador de para-brisa, que nem diz o outro. Legal. Se movimentando para um lado e para o outro, entendeu? Recebendo a bola, levantando a cabeça. Tem dois jogadores de velocidade que ele pode botar na cara do gol, tanto o Vinícius Júnior quanto o Luiz Henrique, naquela jogada por dentro ali, eles entrando no facão. O próprio Neymar faz, às vezes, não ponta, mas na outra Copa, fazer ele cai para cá e o Vinícius entra pelo meio. Se a seleção brasileira tiver, né, bem nas bolas paradas ali na entrada da área... Eu desenhei aqui, ó. Eu queria falar que esse vídeo está sendo visto, acho que pelo Ancelotti. Vamos falar baixo aqui. Se a seleção brasileira tiver bem nas bolas paradas, principalmente ali na entrada da área, eu acho que o Neymar vai ser importante, porque ele, na jogada individual, ele pode forçar faltas ali na entrada da área. E ele é um grande batedor de falta, assim como o Vinícius Júnior também bate bem. Enfim, ele é importante, mas ele vai ter que se cuidar porque ele sabe que ele é um jogador fisicamente frágil e se ele começar a prender a bola desnecessariamente... Vão dar nele. Vai levar pancada e vai durar pouco a participação dele no Mundial. Ele vai ter que jogar com muita inteligência para só ir para a falta na intermediária ou então ali chegando perto da área do adversário. Se começar a prender a bola no meio do campo, o nego vai rasgar ele, entendeu? Carlos César, aqui a defesa, o goleiro está aqui,
o meio de campo, o Casimiro, o Bruno Guimarães ou o Danilo, e aí eu colocaria ele, o playmaker aqui no meio, e o Vinícius aqui, como é que é o nome dele? O Matheus Cunha aqui e o Luiz Henrique na direita. Eu colocaria o Matheus Cunha mais atrás e o Neymar mais na frente. Então, você faria isso aqui, ó. Porque eu acho que o Matheus Cunha, quando o Brasil perder a bola, ele tem mais condição de voltar para marcar do que o Neymar. Eu acho que pode ser que isso aí dá certo. Entendeu? Olha aí, Carlos César, ele trocaria com o Matheus Cunha. Então, isso aí é treinado, ele não é bobo, o cara vai fazer. Se bem que a gente não sabe nem se ele vai ser o titular, né? Vai depender dele, né? Exato. Mas é uma ideia para, vamos dizer, sair jogando, mas eu acho que quanto ao Haiti, ele deve poupar ele. Eu estou chutando coisas que sonho. E a Escócia não é fácil também. Eu vi que ele joga bem os laterais, o centroavante é um brigador lá e tal. O Marrocos deles é perigosíssimo. Os laterais apoiam legal. O Hakami lá, que joga no Paris Saint-Germain, é bom jogador lateral lá. Então é uma equipe perigosa o Marrocos. Marrocos começou a treinar, começou a desenvolver, houve uma ajuda, não que eles aprenderam futebol, mas que ele começou a desenvolver com um treinador que você conviveu muito com ele. José Farias. A manha, ele ensinava muito. É um jogador é um treinador que vai na essência do jogador, que nem você. Fala dele aí para nós aí. O José Faria eu conheço bem porque eu trabalhei com ele no Fluminense. E ele dava muito valor à habilidade do jogador, né? Quando a técnica individual. Ele sempre trabalhou em cima desses melhores jogadores que eram melhores tecnicamente. Então ele gostava muito desse tipo de jogo técnico, jogo bem pensado, de jogada individual, enfim, que o jogador brasileiro, né? Que o jogador brasileiro mesmo, com a essência do futebol brasileiro, né? E ele colocou isso lá no Marrocos, né? Porque antes do Marrocos voltar a ser... antes do Marrocos ir bem nesse Mundial passado, eu acho que a melhor performance do Marrocos em Mundial foi com o Zé Faria. Em 86 eu estava lá, vi 2 jogos dele. Ele chegou nas quartas de finais ou oitavas de final? Ele chegou na quarta de final. Ele perdeu para a Alemanha, não foi? Perdeu para a Alemanha, o Rummenigge bateu uma falta, um jogador do Marrocos baixou a cabeça. Ele treinava legal, o time tocava a bola bem, se movimentava, matou o time de Portugal. Ele matou o time de Portugal. Se não me falha a memória, eu vou aqui lembrar, é legal. 3-1 para Marrocos. E eu estava lá torcendo. O Rummenigge bateu uma falta, o cara abaixou, senão eles iam para a final com a Argentina. Só para o público saber. Que o trabalho do treinador brasileiro também tem bons treinadores. Agora, que tem a manha, tudo, e conhece tudo, são poucos, claro. Não são todos. E o Farias era um deles, e você vem nessa escala aí também, e eu acho que é importante. Carlos César, não é por isso que eu botei verde e amarelo com esperança da CBF de chamar nós aí, mas não tem jeito, não tem problema. Mas de repente, né, os caras podem olhar e mudar aqui, ó. Não vou dar mais para os caras, pronto. Carlos César, o que você acha na nossa seleção, só para a gente já ir terminando, no Mundial? Nessa fase de classificação? É muito difícil fazer um prognóstico. Claro. Até porque essa seleção é uma seleção nova, né? Praticamente nova. Tem muitos jogadores aí que ainda não disputaram o Mundial ainda. É uma equipe nova que está se formando agora. O treinador, embora tenha muita experiência, ele pegou a seleção tendo que fazer a escolha e a formação da equipe num tempo muito pequeno, mas é aquele negócio, a gente não pode dizer que por causa disso
o Brasil não tenha condição até de ser campeão do mundo, porque pode chegar lá e encaixar. E você sabe que quando encaixa, né, se encaixar o time tecnicamente, taticamente, e os jogadores estiverem unidos lá, poxa, né, coletivamente, cada um deu o melhor de si, com a experiência do Ancelotti, pode surpreender, por que não? Mas pode sim, eu acho, também concordo com você, e o brasileiro tem um aspecto psicológico. O brasileiro ele está mordido, o Brasil está mordido. Título, né? O Brasil está mordido também, que faz tempo que não ganha, e o Brasil está mordido que você escuta toda hora na televisão. Somos a sexta força, somos a oitava, e entra Portugal na frente, entra normal, entra só pode eles pôr a Inglaterra agora na frente também, e a Espanha, a França primeiro, então, puxa, nunca foi isso aí, nunca. Eu acho que a fase de classificação vai ser muito importante para o time se entrosar e pegar moral, entendeu? Se o time for bem nos primeiros jogos, classificar e pegar moral, eu acho que vai bem, vai bem até a final, eu acho. Carlos César, eu não sei se eu entendi bem, mas eu entendi, você entende bem. Perguntaram para ele é astuto, o Ancelotti. Astuto conhece, e que ele respondeu para mim, achei certo. Ele falou, Carlos, como é que você vai montar já o time, não sei o que tal. O Neymar joga vai jogar, e logo no começo, alguma coisa que houve ali assim, ele falou, ele disse, conversou assim no sentido de vai ser amistoso esse último jogo do Brasil contra o Panamá e vai jogar todo mundo, gostei. É claro que tem que, talvez aí o Neymar ser poupado, eu enxerguei isso nele. Ele é um treinador muito experiente e dá uma esperança para nós. Dá ou não dá, Carlos César? Então, não dá para questionar um treinador do nível do Ancelotti, da experiência dele, das coisas que ele já conquistou. Não tem como questionar um treinador desse. Então, eu acho que é a primeira vez que o Brasil vai ser dirigido por um treinador estrangeiro, né? Eu acho que o Ancelotti está motivado, porque imagina só, ele depois de conquistar tudo dirigindo o clube, se ele conquista um Mundial dirigindo a seleção brasileira. Nossa! Entendeu? Ninguém mais do que ele está interessado nisso. Então eu acho que ele vai com tudo. Eu acho que ele vai fazer o melhor dele para poder conseguir. Eu achei que ele estava cantado já convidado pela Federação Italiana, logo após o Mundial disputar com o Brasil, ele resolveu o problema da Itália, que é muito sério, mas ele sozinho não vai resolver. Ali tem um problema de cúpula, de diretoria, não é mole a política também na Itália. Mas aí eu acho, Carlos César, que é um mercado para todos nós. Claro que a gente não vai assim fácil para lá, mas eu acho que é um negócio interessante, porque eu vi que tem mercado, eu treinei equipe lá, eu vi os caras, estou falando isso para você porque eu sei que você faz isso. Nós falamos de uma jogada do Sebastião, uma coisa simples, treinamentos de vocês, treinamento que também eu aprendi, eu faço. Eles não fazem algumas coisas. Então fica com quem eu convivi, eu era coordenador e auxiliava também, eles não saem de um joguinho, não saem de um negócio e tá bom, gira a bola, mas não. Tem hora que tem que treinar a parte de fundamento, tem hora que tem que treinar a parte de jogada de tabela, chute, né, troca de posição, tudo. Ainda mais eles que não têm o Neymar. Exatamente. Ele não tem o Baggio era assim lá. Felipe, um abraço para a Elza, que está aqui, Elza Breia. Não sei se é da família da Sandra Breia, mas aqui vai um abraço. Carlos César, tudo de bom para você. Valeu, Pode despedir aí e falar o que você quiser agora. Então, vamos acompanhar, né, a seleção nesses últimos amistosos que vai ter aí. A gente vai fazer live. Vamos acompanhar de perto, vamos torcer para nenhum jogador se machucar, né, para poder manter esses jogadores que o Ancelotti convocou. E
ver o que vai acontecer quando chegar no Mundial, né? A gente tem que esperar sempre o melhor da seleção brasileira, né? Exato. E você e o Curtis tem uma cadeira cativa aqui comigo, espero. A gente vai ver como organiza, com calma, e às vezes faz uma live para comentar o Brasil. Se o Brasil for campeão mundial, eu estou esperando um convite seu para ir jantar aí, almoço aí em São Paulo. Porra, churrasco, pode trazer teu irmão, a família. Manda passagem de avião que eu vou para aí para a gente fazer um churrasco. Legal, olha, para mim é satisfação, ganhando ou não ganhando. Se vier para cá, vai ter churrasco aqui. Valeu, meu amigo. Ou no mínimo, como bom preguiçoso, eu te levo numa churrascaria. Tá certo. Carlos César, Abraço, Deus te paga, eu te mando a cópia quando fizer, porque a gente está correndo tanto aqui. Mas tá bom, depois eu mando a conta para você. Não vamos mudar de assunto agora. Vamos mudar de assunto. Vamos falar da outra Copa do Mundo. Abraço. Tchau. Um abraço aí. Obrigado, viu? Tchau, meu amigo. Obrigadão mesmo, de coração. Gente, Carlos César fez esse comentário, foi legal, foi ponta firme e conhece futebol, sabe falar com vocês. E eu queria mais uma vez agradecer vocês por ter acompanhado a nossa live, e acho que procurou ser agradável de toda forma no intuito técnico, que é importante falar da seleção brasileira e qualidade técnica da nossa seleção, do nosso futebol. Dá uma esperança para nós com ele também, porque ele também é rigoroso, treinou seleção, foi bicampeão do mundo, Carlos César, e pegou Ronaldinho, Kaká, esse pessoal aí não é fácil lidar com eles, você tem que mostrar conhecimento para ganhar eles. E o Carlos César, nos programas que a gente faz aí da curso de treinador, tudo, o treinador tem que ganhar confiança mostrando o trabalho. Foi até bom esse papo aqui, rapidinho. O Ancelotti mostrou isso aí. Então ele vai adquirir mais confiança dos jogadores, mesmo os que mais novos e não sei o quê, e mais experientes, tem que andar no eixo, como diria meu pai, mas andar no eixo que eu digo cumprir como profissional para participação da seleção no Mundial, sem muita festa, sem muita jantar lá de ouro, como teve em Catar, jogador saindo do treino, eles sabem de que eu estou falando. Um abraço aí, fica com Deus. Neymar, um abraço para você e para o seu pai aí, muita sorte. Legal? Tchau, um abraço a todos. Até semana que vem. Uma grande live para vocês. Acabou.